Oi, gente. Olha só, estou passando aqui rapidinho para soltar umas dicas de redação para vocês. Eu me comprometi com vocês que ia soltar dica de redação. Estou devendo, mas agora vou soltar algumas dicas aí interessantes. A gente não está aqui para ensinar ninguém a escrever redação, porque isso aí é trabalho da galera lá de português, de língua portuguesa, né? Mas a gente sempre dá umas dicas assim para você poder produzir uma redação legal. Então eu estava pensando aqui, né? A redação tem um peso muito grande, eu acho até que tem um peso muito grande no Enem, até mais do que deveria ter. Então é um ano de sacrifício. Tá? Se você não tem o hábito de ler, eu acho que você tem que se esforçar um pouquinho agora. Leia, procure ler, reserve meia hora por dia para ler jornais, ler revistas, não é? Não é ler qualquer coisa, mas procure ler. Acostume-se a ter esse hábito de, pelo menos, durante uma meia hora por dia, ler alguma coisa. Tá? Procure se manter atualizado. Você tem que ver jornais, não tem jeito. Procure se manter atualizado em relação aos acontecimentos do Brasil, os acontecimentos internacionais. Se você tiver alguma dúvida, procure alguém que possa esclarecer. Enfim, hoje é muito fácil a gente tirar dúvida em relação a qualquer tipo de tema, né? Seja ele de economia, seja ele de política, seja ele relacionado à cultura, seja lá o que for. Tá? Então, procure se manter atualizado. Tá? Isso é muito importante. Ler. Cultive esse hábito de ler, pelo menos esse ano em que você vai ter que encarar o Enem. Tá? Uma segunda dica importante que eu sugiro a vocês é que vocês procurem pegar algum texto, né? Leia esse texto, grife as partes mais importantes. Depois de grifar, torne a ler esse texto, fique atento ao que você grifou, depois tente mentalizar isso aí, tá? E reescrever esse texto. Reescreva da sua maneira, do seu jeito. Tá? Isso é muito importante. O que você vai fazer depois que você reescrever esse texto? Você vai comparar com o texto original e vai ver, né, o que você conseguiu assimilar daquele texto. Tá? Reescrever textos que você acabou de ler, tá? Após grifar aqueles pontos, aquelas frases, aqueles parágrafos que você considera como muito importante, é uma estratégia muito interessante. É um exercício interessante. Tá? Reescrever. Colocar o conteúdo que está ali. Não precisa ser necessariamente com as mesmas palavras. Tá? E uma outra dica também que eu queria passar para vocês: o Enem sempre pede uma dissertação. Você tem que dissertar sobre algum tema. Né? Eles te dão um mote, te dão algum texto para estimular, motivar o que você vai escrever. Tá? É sempre assim que funciona. É um texto que você vai ter que elaborar e é um texto dissertativo. A dica que eu dou é a seguinte: sobre qualquer tema, seja ele um tema mais comum, ou seja ele um tema improvável, porque às vezes acontece aparecer um tema improvável. Né? O que você tem que fazer? Ora, quando você redigir o seu texto, procure apresentar todos os pontos de vista prováveis em relação àquele assunto, né? Que é tema do texto que você vai escrever, que foi assim o tema proposto pela redação. Geralmente a gente tem no mínimo 2 pontos de vista. Se você tiver mais de 2 pontos de vista, você coloque 2, 3 pontos de vista. Tá? Mas nunca, nunca evite se posicionar muito favoravelmente a um ponto de vista, tá? Para não caracterizar subjetividade no seu texto. Um texto dissertativo, ele não pode transparecer subjetividade. Então procure assim, escreva, observe bem o tema, pense com calma, com tranquilidade e imagine quais são os pontos de vista que podem existir em relação àquele tema. Tá? Pelo menos 2 pontos de vista, um pró, um contra. Se você tiver mais de 2 pontos de vista, ótimo. Né? Apresente todas as visões possíveis relacionadas com aquele tema. Isso vai denotar uma riqueza de conhecimento, né? E isso vai, com certeza, impressionar aquele que estiver corrigindo a sua redação. Tá? Então, isso é muito interessante. Você, assim,
nunca enfatizar um ponto de vista especificamente e apresentar, na medida do possível, a maior quantidade de visões em relação àquele tema, tá? Então fique atento para o que a gente acabou de falar. Leia muito, aproveite esse ano para ler o máximo possível, né? Ler coisas que possam enriquecer seu vocabulário, leia coisas que você não está acostumado a ler, procure o significado de palavras que você não domina, tá? Impressiona muito na redação o tipo de vocabulário que você usa. Tá? Procure impressionar, procure mostrar que você é uma pessoa que acompanha a atualidade, acompanha o cenário político, o cenário econômico brasileiro, mundial, tá? E sempre procure enriquecer sua redação com o maior número possível de pontos de vista, de visões em relação àquele tema sobre o qual você vai escrever. Tá? Isso é muito importante. Passa a impressão, dá a impressão de que você realmente está seguro e que você domina o assunto sobre o qual você está dissertando. Tá bom? Fica atento para isso. É um ano difícil, a redação tem um peso muito grande e vale a pena você investir nisso. Tá ok? Um beijo para vocês.